Olá, companheiros, sejam todos bem-vindos. Neste instante, estamos dando início às atividades de tratamento espiritual, uma ação promovida pelo Centro Espírita Porto da Esperança da cidade de Itabuna, Bahia. Eu me chamo Sandra da Mata e hoje, dia 31 de agosto de 2022, abro esta atividade da tarde coordenando o grupo de acolhimento fraterno. Você é nosso convidado. A prece que farei hoje chama-se Nas Aflições da Vida e encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, intitulado Coletânea de Preces Espíritas. Prece. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirijo neste momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoai-mo. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossas vontades venham em minha ajuda para o seu cumprimento. O que quer que me advenha, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se meus desejos não são atendidos, é porque entra nos vossos desígnios experimentai-me, e eu me submeto sem murmurar. Fazei com que eu não conceba nisso nenhum desencorajamento, e que nem minha fé, nem minha resignação sejam abaladas. Neste momento, formule o seu pedido. Que assim seja. Audiodescrição da capa de abertura do episódio de número 29, intitulado Moda. Nesta capa aparece a imagem de uma moça jovem, bonita, de cor morena, cabelos pretos, bem penteados e amarrados para trás, sobrancelhas bem feitas, arqueadas, com um olhar meio atravessado, mas vívido, sedutor. Possui lábios e nariz que completam a silhueta da sua face de uma maneira harmoniosa. Dá a impressão que esta moça é uma profissional da área da moda. Ela traz, amarrado ao seu pescoço, um lenço na cor rosa claro, o que lhe dá um toque a mais de elegância. Está trajando um blazer e uma calça comprida tipo capri na cor amarelo. A modelo está calçada em meias curtas de seda e sapato social fechado na cor bege. Quanto ao seu posicionamento, ela está voltada levemente de lado para quem a observa, fazendo uma espécie de pose. Sua perna direita está apoiada num caixote e a outra no assoalho. Sua mão direita está sobre o joelho da perna direita. Um detalhe importante e que muitas vezes passa despercebido é a sombra de um homem projetada atrás da moça, e não é a sombra da moça. A cor que predomina no pano de fundo é o violeta em diferentes tons. O numeral do episódio segue o padrão dos episódios anteriores. Porém, o numeral 29, que compõe o episódio, o número 2 dele está posicionado abaixo da cintura da modelo, cobrindo uma pequena parte do blazer da sua mão esquerda e também parte da calça da perna esquerda. O título do episódio está na base da folha, na altura do tornozelo esquerdo da moça. Dando continuidade ao estudo do livro de bolso intitulado Episódios Diários,
psicografado pelo médium Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, o episódio de hoje é o de número 29, intitulado Moda. Segue a leitura. Os caprichos da moda. As criaturas engendram tormentos nos quais tombam de forma leviana e lamentável. Dentre outros, assoma o que se refere à moda. Versatilidade no vestir e calçar, variedade para usar. Armários abarrotados e as pessoas lamentando-se da ausência de trajes condignos para este ou aquele evento. Noites insones por causa de um modelo, preocupações exageradas para a aquisição de uma indumentária. Roupa exclusiva para causar sensação ou extravagante para chamar atenção. A vacuidade inspira formas de automaceração e de realização em disfarces de trapos de alto custo que logo perdem o sentido. Não são poucas as criaturas que se consideram infelizes por causa da moda, que as impede de estar em dia com os figurinos e os lançamentos últimos. E são portadoras de apenas um corpo. Veste-te para que te sintas asseado e confortável na tua roupa. Se for factível usar o que ora é aceito, fica à vontade para fazê-lo. Se não puderes acompanhar os lançamentos, usa da simplicidade e veste o que te seja possível, sem tormento nem angústia. Na maioria das vezes, ninguém nota como estás vestido, exceto quando chama a atenção pela originalidade, pelo inusitado. Importa o que és e não como te vestes. O invólucro ajuda, porém, o importante mesmo é o produto que ele reveste. Excesso em moda, jamais. Este episódio encontra-se nas páginas 126, 127 e 128. Os caprichos da moda. Interessante como os espíritos superiores também abordam assuntos que nos são corriqueiros, mas de grande importância para a nossa conduta aqui na Terra. É o que faz a mentora Joana de Ângeles no livro Episódios Diários. Ela fala que a criatura humana, ela geralmente engendra tormentos para a sua vida perfeitamente dispensáveis. Já não basta as aflições e as adversidades que são oriundas dos nossos compromissos de jornada, existem pessoas que ficam trazendo para si determinados tormentos que o espírito Fenelon denomina tormentos voluntários no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, que de tormentos se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem e que não procura parecer mais do que é. Então ela fala aqui nessa obra, que é um repositório extraordinário de reflexões, mostrando-nos que essa preocupação excessiva de versatilidade, de variedade, de armários abarrotados, torna-se para a vida da pessoa algo bastante fútil. Enquanto há tantas pessoas que não têm nem o que vestir. Então tem gente que fica muito preocupada, perdem até noites
quando tem inclusive algum evento para ir, algum local que requer que ele se apresente de uma forma mais requintada, a pessoa transforma esse momento no momento de tormento, no momento de aflição. Então, as pessoas, muitas vezes, com esse exagero, elas se consideram pessoas infelizes, porque não pode estar acompanhando a moda, não tem condições de arcar com os custos para estar caminhando exatamente como os modelitos, né, do momento requer, e aí elas, infelizmente, não se atinam para o que não é o que a gente veste, que prova o que a gente é. Mas o que importa é o que nós somos interiormente. Então, qual é o conselho da benfeitora? Vamos nos vestir condizentemente, dentro das nossas possibilidades, sem excessivas preocupações, com simplicidade, asseados, procurando nos apresentar da melhor forma possível para gerar nas pessoas que estão ao nosso derredor um bem-estar. Essa é a postura correta. Inclusive, ela diz que excesso na moda jamais. Como não devemos ter excessos e exageros em nada na nossa existência tão breve e tão transitória. Segue a minha compreensão do episódio de número 29, intitulado Moda. Neste episódio, a nossa mentora Joana de Ângeles vai trazer para a nossa reflexão a questão da moda. A moda refere-se a determinados estilos que regulam o modo de vestir-se em diferentes épocas ou ocasiões e é ditada muitas vezes pelos caprichos, pela criatividade, pela originalidade e também por interesses, imposições e influências do meio social. Joana não está aqui, neste texto, com nenhuma condenação com relação à moda ou quem vive vinculada a este ofício. Especificamente, ela quer nos alertar para os inconvenientes dos excessos e caprichos quando deixamos-nos escravizar, manipular pela novidade, pela marca, pelo fato de muitas pessoas que nós já conhecemos estarem usando aqueles trajes da atualidade e você não. Joana quer nos mostrar ainda, tomando como base a moda, como vivemos criando tormentos desnecessários para o nosso viver. Se somos convidados, por exemplo, para uma festa, uma cerimônia, muitas vezes dizemos: eu não irei porque não tenho roupa para ir. E aí criamos conflitos, ficamos deprimidos, ficamos endividados, ficamos preocupados de maneira exacerbada, pensando em como vamos resolver aquela situação, desperdiçando assim o tempo que temos tão valioso com coisas superficiais que poderiam ser resolvidas se tivéssemos uma consciência mais ampliada e a coragem de nos confrontar interiormente. Pude refletir, por exemplo, no auge da pandemia, como acumulava coisas e muitas coisas que muitas vezes nem usava. E Joana está muito certa quando ela diz: e só temos apenas um corpo. E eu acrescentaria um corpo que é perecível.
Então, por que a gente se apega tanto a determinadas questões e vive a sofrer por isso? O vazio existencial, é certo, leva muitas pessoas a comprarem compulsivamente, na tentativa, e ela coloca aqui com relação às vestimentas, né? Como se fosse um disfarce de trapos de alto custo, que ela fala, que logo perdem o sentido. Então, ela nos conclama nesta lição ao reconhecimento dos seus valores internos. E é importante salientar que Joana não está dizendo para nós não nos cuidarmos, não é isso. Ela diz: se você não pode acompanhar os lançamentos da moda, vista com roupas simples e asseada e que te deixe confortável. Mas se te for possível usar o que ora é aceito, ela nos diz: fique à vontade para fazê-lo. Temos que, na verdade, perceber que apenas, novamente eu repito, temos um corpo transitório e perecível, e que o valor não está na aparência, e sim na nobreza de caráter. Joana afirma ainda que as nossas vestes podem nos ajudar, mas o importante mesmo é o produto que ele reveste, que ela reveste, no caso. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 14, que fala do desprendimento dos bens terrenos, vamos encontrar o seguinte trecho: vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Já no item que fala sobre o homem de bem, nós vamos encontrar: usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego o mais prejudicial para si mesmo é de fazê-los servir à satisfação de suas paixões. No livro de bolso Vida Feliz, na sua lição de número 92, há um trecho que diz o seguinte: a quem sacrifique o futuro utilizando-se de empréstimos e prestações com juros extorsivos para viver estas ilusões que retornam como pesadelos no momento dos resgates das dívidas. Busca os prazeres simples e duradouros, aqueles que não te perturbam o presente nem te escravizam no futuro. E assim terminamos a nossa contribuição com relação à interpretação deste episódio. Um abraço fraterno a todos. Aqui chegamos ao final da primeira parte das nossas atividades. Convido a todos para que continuem conosco, porque os trabalhos de assistência espiritual permanecem e necessitamos da ajuda de todos vocês com as vibrações positivas. Muito obrigada. Estimadas irmãs, estimados irmãos, que a doce amorosidade do Rabi da Galileia nos envolva hoje e sempre. Nesse momento, dando continuidade a nossos estudos, nossas reflexões acerca da doutrina espírita, nós vamos trabalhar agora, lembrar, refletir o livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Chico Xavier, pela inspiração do Espírito Emmanuel. E o capítulo de hoje é o capítulo 40, que vai falar tempo de confiança. E antes de iniciarmos, sempre o nosso querido Emmanuel busca uma passagem bíblica
Aqui está em Lucas, capítulo 8, versículo 25, que diz: E disse-lhes, onde está a vossa fé? E aí, no contexto de hoje, nós vamos refletir sobre não conceituar a fé, mas como devemos utilizar a fé nos nossos momentos. Nos momentos, como Emmanuel vai nos dizer aqui, de tribulações, nos momentos em que estamos muitas vezes caídos, aflitos, e muitas vezes como a humanidade está perturbada. Como se envolver com essa fé quando ele diz é tempo de confiança? Ele inicia assim o texto: a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brandos. E aí ele continua para nos entendermos como é o tempo da confiança. Onde está a vossa fé? E nós nos perguntamos, e a minha fé? E aí, atende-os, ó Mestre. Mas pergunta depois, naquele momento de tribulação, onde está a vossa fé? Essa é uma questão para nós começarmos a refletir a importância da fé, a importância da confiança. Em poucas palavras, em palavras singelas, a fé é a entrega total nos desígnios de Deus. E ele vai nos dizer, aí Emmanuel começa a interpretar essa temática, tempo de confiança, e com a pergunta muito direta, onde está a vossa, a minha fé? E ele vai nos dizer exatamente que o quadro sugere algumas ponderações. Ele vai nos dizer que a interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de confiança. Quando tudo parece obscuro e perdido, em tais circunstâncias, alerta Emmanuel, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Então, só esse momento agora, ele vai dizer que na hora da fé, no momento das nossas tribulações, nas perturbações generalizadas como a humanidade está passando, e eu digo mais, uma sociedade doente porque esqueceu do caminho de retorno ao Pai. Os atalhos, os caminhos mal percorridos nos sugerem hoje tanta tribulação. E é nesse momento que Emmanuel vai nos alertar, no momento obscuro, no momento perdido, é na dor, na nossa dor, do corpo, da alma, nas tribulações familiares, no trabalho cotidiano, na casa espírita, nos momentos de desentendimento, nos momentos de muitas lágrimas. Ele vai dizer, é aí que surge a ocasião da fé. E continua, se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Então ele vai dizer que no trabalho, no descanso, na colheita, todo o momento que nós passamos. Mas ele vai nos alertar. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Então ele vai querer. O que ele quer dizer com isso? Emmanuel quer dizer que normalmente nós estamos com a saúde em abundância, a amizade aos nossos lados, o otimismo do bem-estar. Muitas vezes não reconhecemos na fé a esperança, o otimismo, porque já estamos no bem-estar, já estamos num lugar ou numa situação agradável. Mas ele vai dizer, naqueles momentos com os discípulos, aguardem os discípulos naturalmente, oportunidade de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Continua, sem isso seria impossível aferir valores. Em poucas palavras, quando nós estamos numa situação confortável, quando nós estamos no bem-estar social,
quando nos deparamos com os amigos que nos acolhem nos momentos da alegria, do otimismo. É para refletirmos. Nessa hora, apesar de estarmos bem, lembremos, como diz aqui, e nas horas da luta maior. Que luta é essa? É o que a gente vai buscar lá em Paulo, nos enfrentamentos, nos caminhos que levam a Jesus. Em outras palavras, na porta estreita, aquela que dará as dores, as lágrimas, os enfrentamentos na família difícil, nos amigos que nos abandonam. É nesse momento, como diz aqui o título, é tempo de confiança e onde está a nossa fé. Na época do apóstolo, foi na situação da tempestade que não tiveram fé. E nós hoje, quais são as nossas tempestades que precisamos reerguer a nossa fé? E aí vai nos dizer, na atualidade dolorosa, o que significa? Nos enfrentamentos, nos momentos em que tem uma melancolia, nos momentos que tem a tristeza profunda por um parente, por nós mesmos, quando nós somos visitados pela dor, uma dor que sangra o coração, que desequilibra o espírito. É nessas lutas que Emmanuel está nos dizendo, no momento difícil na casa espírita, no trabalho cotidiano, no filho que não quer caminhar para o bem, um parente distante que não acredita na espiritualidade ou no caminho de Deus. E muitas vezes ficamos tristonhos, porque queremos também que eles sejam, não que vá mudar a vida dele, mas que pelo menos pense em Deus. Em qualquer situação dolorosa, segue Emmanuel, e aí nós lembramos de tudo que nós passamos, na hora da solidão, na hora daquele vazio existencial, na hora que nós estamos com nossas dificuldades, como hoje a humanidade, como eu sempre digo, está doente, e para além de doente, está uma perturbação generalizada. Hoje mesmo um amigo me falou, espírita, que teve um sonho, que via espíritos iluminados, mostrando o quanto as trevas está invadindo nossos lares, e pediu esse irmão de luz, façam o evangelho no lar. Então as situações dolorosas estão vindo de partes materiais e partes espirituais. E aí Emmanuel continua, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo na hora da dor, na hora da lágrima, dos enfrentamentos difíceis e dolorosos, como Emmanuel comenta aqui. Ele vai pedir o quê? É o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial, mas vencida a dificuldade, olha o que Emmanuel vai nos alertar, espere a indagação, onde está a vossa fé? Em outros obstáculos sobreverão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a elucidar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Em síntese, Emmanuel vai nos dizer, naquele momento de tempestade dos apóstolos, onde estava a fé? No momento de bem-estar, onde está a nossa fé? Mas, nos momentos de luta, nos momentos dolorosos, ele vai perguntar. Aí vem a fé, a busca da cooperação direta com a parte celestial. Vem a dificuldade vencida. Nós vencemos a dor, o sofrimento, a perturbação. E aí ele vai dizer, depois desses obstáculos, temos que aprender a dominar-se, a educar-se, para que com essas lições recebidas, aumentemos a nossa fé. E por último, eu vou fazer uma leitura bem rápida de um trecho que está no livro Amigo, Emmanuel, e que ele está no capítulo 11, Calma e Fé. Nas provas, como nós vimos, muitas vezes dolorosas, com que te defrontes, Emmanuel nos orienta, conserva a serenidade da paciência, para que sobreponhas aos impactos inevitáveis dos sofrimentos que, na terra, comparece no caminho de todos. Ou seja, nos enfrentamentos das dores e dos sofrimentos, nos momentos das lágrimas, conserva a serenidade na paciência e nas provas que com que defrontes tenhamos fé.
E em outro momento do livro Mais Perto, de Emmanuel, no capítulo 3, se tivermos fé, aí ele vai elencando várias situações dolorosas, nos conflitos, onde agravam-se as aflições, nas enfermidades que surjam, suscitam obstáculos, nas desarmonias dos lares, repuntaram na equipe doméstica, que é o nosso lar. Empreendimentos promissoros, no caso das empresas, atividades empresariais, entramos em fracassos. Nos prejuízos que nos golpeiam nos momentos de dores. Desaparecem amigos, as palavras infelizes que nos afetam, as discórdias que conturbam nossas marchas. E ele vai informando todos os infortúnios da vida, nos desastres, nas injúrias, nas pedradas, meus queridos irmãos, nos momentos de luta, nas trilhas das experiências e nas ampliações das inquietações. Ele vai dizer, e finaliza nosso pensamento de hoje, nossa reflexão sobre fé, sobre o que Emmanuel vai nos dizer aqui, exatamente, tempo de confiança. E eu vou retornar à palavra que ele nos adverte. Onde está a vossa fé? Ele diz, entretanto, atravessarás incólume, ou seja, inalterado, são e salvo. Mais ainda, sombras e lágrimas no nosso destino, no nosso caminhar, tribulações e empecilhos diversos, de todas as ordens, materiais, espirituais, a própria falta de fé. E ele vai dizer, para finalizar, se tivesse a coragem de conservar na fé, reconhecendo que todas as circunstâncias, e aí eu incluo o sucesso e o insucesso, a alegria nos momentos de lágrimas, que nada somos, nada podemos, nada realizamos, nada temos ou podemos e nada sofremos sem a devida permissão das leis de Deus. Ou seja, o que ele pergunta, onde está a sua fé? Que esta fé nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Após essas reflexões tão valiosas, agora é o momento do passe e da fluidificação da água. Lembrando que aqueles que estão em tratamento devem permanecer deitados das 16 às 17 horas e os demais trabalhadores e ouvintes dessa reunião que possam estar em atividades que contribuam com a equipe espiritual para a emissão dos bons fluidos a todos nós. Agora nos coloquemos numa posição confortável e aproveitemos essa terapia do passe. Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre, que assim seja. Vamos iniciar o passe, com a certeza que a equipe espiritual dessa casa de oração, comandada pelo Mestre Jesus, está a postos para fornecer, para repassar energias benfazejas e revigorantes para o fortalecimento e equilíbrio do espírito. Prepare-se para esse momento. Acomode-se numa posição confortável. Feche os olhos. Ouça a música e sinta a sua respiração. Inspire, retenha, expire. Inspire, retenha, expire. Mantenha esse ritmo de respiração até o final desse momento. Visualize agora a equipe espiritual aplicando um passe dispersivo para remover as energias deletérias, as emoções negativas que congestionam o fluxo de luz
que passa através dos chakras espirituais. Após essa remoção, sinta agora a equipe espiritual derramando luz, paz, harmonia, energias de amor que através da corrente sanguínea chega em cada célula do seu corpo, beneficiando cada órgão, dando tranquilidade. Sinta a paz que invade todo o seu ser nesse momento. Seu corpo já vibra em outra sintonia, sintonia de equilíbrio, de consolo, de esperança. E se houver mais outra pessoa que você deseje que se beneficie também deste momento, mentalize-a agora, para que através do seu pensamento esses fluidos de amor possam chegar a ela. Aproveite este momento. Sinta-se abraçado pelo Mestre Jesus.